Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Meu Agrônomo. Hoje trataremos de um assunto muito importante relacionado às sementes. Trata-se da quebra ou superação da dormência. Vimos no vídeo passado sobre os conceitos, os tipos e as causas da dormência. Se você ainda não assistiu, volta ali e assista o vídeo completo. Hoje falaremos de como superar, como conseguir eliminar essa dormência das sementes. Basicamente, são utilizados 10 diferentes métodos, que vamos elencar um a um. A escarificação mecânica. As sementes que apresentam algum tipo de dormência no tegumento, tanto a absorção de água como o oxigênio, são submetidas a uma superfície abrasiva, como uma lixa ou uma pedra, por exemplo. O objetivo principal é desgastar esse tegumento, quebrar ele, eliminar uma parte desse tegumento, para que assim possa ocorrer a germinação natural. Temos que ter um cuidado muito especial quanto à escarificação mecânica, pois não podemos danificar o embrião, prejudicando assim o desenvolvimento inicial das plântulas. O segundo método é a escarificação em ácido. Nesse método, basicamente as sementes são submersas em ácido sulfúrico concentrado por um determinado período de tempo. Posteriormente, essas sementes são lavadas em água corrente e postas para secar. Esse tipo de superação de dormência é usado em algumas sementes que apresentam tegumentos impermeáveis à água ou a gases. Um exemplo clássico de sementes que são submetidas à escarificação em ácido são as sementes de braquiárias. Vale ressaltar que cada espécie tem um tempo determinado, por isso não existe uma fórmula mágica. Temos que prestar atenção com qual espécie a gente está trabalhando. O terceiro método é a escarificação térmica. Esse tratamento consiste na imersão dessas sementes em água quente, com temperaturas variando entre 60 e 100 graus centígrados. O quarto método é a lavagem em água corrente. Esse método é empregado em algumas espécies cuja dormência é muito sensível e essas possuem substâncias inibidoras solúveis em água, as quais então podem ser removidas simplesmente lavando essas sementes em água corrente. Em alguns casos, enterrar as sementes deixando-as em contato com o solo também é suficiente para a superação desse tipo de dormência. O quinto método é a secagem das sementes. Algumas sementes de poácea recém-colhidas perdem a sua dormência no pós-colheita, quando submetidos à secagem com livre circulação de ar. A temperatura e a aeração utilizada também precisa ser estudada caso a caso. O sexto método é o pré-resfriamento. Esse método é utilizado em algumas sementes de poácea e brássicas, como o azevém e a anabiça, respectivamente. Essas espécies superam a dormência de suas sementes quando submetidas a baixas temperaturas. Temos o inverno em algumas regiões do Brasil que também pode ser benéfico a essas espécies. Porém, tanto em condições controladas ou a campo, para que ocorra a quebra de dormência, as sementes necessitam estar embebidas. O sétimo método é a estratificação. A estratificação é usada basicamente em espécies arbustivas, com o intuito de fazer com que o embrião sofra determinadas modificações fisiológicas. As sementes devem ser colocadas em recipientes que permitam a livre aeração, mas que evitem o ressecamento das sementes. Posteriormente, elas são aclimatadas em câmara refrigerada ou enterradas no solo, deixando-as em repouso por um período recomendado para a espécie. As temperaturas utilizadas normalmente situam-se entre 2 e 7 graus centígrados. O oitavo método é a utilização de produtos químicos. Alguns compostos químicos, como o ácido giberélico, o peróxido de hidrogênio e o etileno, são indicados para a superação de dormência em algumas espécies. O nono método utilizado é as temperaturas alternadas. A alternância de temperatura, que ocorre naturalmente em condições de campo, ao que tudo indica, age sobre os tegumentos das sementes, tornando-os mais permeáveis à água e ao oxigênio. Como comentado acima, o inverno ou o verão são oscilações naturais de temperatura, podendo então agir beneficamente na quebra de dormência de algumas espécies. O décimo método, e não menos importante, é a exposição das sementes à luz. Algumas espécies de plantas daninhas são sensíveis à luz, ou seja,
Elas são classificadas como fotoblásticas positivas. Já vimos esse conceito também no vídeo anterior. Essas sementes elas não germinam na ausência de luz ou apresentam uma germinação muito reduzida nessas condições. Sementes de buva e azevém são exemplos clássicos de plantas daninhas sensíveis à luz. Chegamos ao final desse vídeo com os 10 principais métodos de quebra de dormência. E aí pessoal, o que vocês acharam desse conteúdo? Vocês gostaram? Então se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e envie esse vídeo para quem necessita aprender um pouco mais sobre a superação da dormência. No próximo vídeo falaremos mais sobre a alelopatia e como que podemos utilizar ela em nosso benefício, ou seja, retardando ou controlando a germinação das plantas daninhas. Sigam também o nosso perfil lá no Instagram, é @meuagrônomo.